Eu conheci a igreja num momento de muita frustração na minha vida. Trabalho com o mercado financeiro e eu havia perdido muito dinheiro. Eu conheci o Alex através de uma operação financeira que a gente ia fazer para um cliente meu e acabou não dando certo. E nisso a gente começou a ter um contato, ele começou a frequentar meu escritório, ele se deparou um dia com uma apostila de estudo bíblico em cima da mesa. E aí ele perguntou onde que eu fazia o estudo, eu falei para ele que fazia na igreja onde eu frequentava na época. E aí ele me perguntou se eu estava gostando, se eu estava entendendo. Eu comecei a falar que eu estava um pouco frustrada, né, porque eu tinha lido algumas coisas da Bíblia e acabei levando pela minha interpretação. E aí ele se ofereceu para fazer um estudo com a gente, ensinar a Bíblia mesmo da forma correta, como Deus gosta de ser adorado, como que a gente deve viver, como que a gente deve fazer para agradar a Deus, né? Em poucas aulas já, nós começamos a ter esse entendimento e isso gerou cada vez mais vontade de aprender. Então eu tinha aula ali toda terça-feira, de 1h30, por aí, e depois aí eu acabava procurando conteúdos para poder aprender mais e mais. Conforme a gente foi estudando e aprendendo mais sobre a palavra, sobre as coisas de Deus, sobre como que as coisas aconteciam, a gente começou a ter mais intimidade com Deus, até na forma de orar, na forma da gente se comportar durante o dia, durante o final de semana, durante o Shabá. Surtiu uma vontade que eu pudesse compartilhar com o maior número de pessoas possíveis e também estivesse dispostas a aprender a palavra de Deus. A gente tinha reformado um escritório recentemente e ela comportava bem, ela comportava o nosso operacional, ela comportava tudo o que a gente precisava. Mas tinha um detalhe, a sala de reunião ficou pequena para o estudo. E cada vez que a gente conversava com um amigo, a pessoa falava, posso ir no estudo? A gente falava, claro, pode vir. E aí eu falava assim para o Silvio, a gente precisa alugar um escritório maior, não pelo operacional, por tudo que a gente tem aqui, mas porque a nossa sala de reunião está pequena. A gente precisa crescer no estudo. E pegamos o escritório com a sala, que era o dobro, para poder colocar o número maior de pessoas. Num dos estudos foi falado sobre a ilha de Patmos, onde João escreveu o Apocalipse. E esse nome mexeu comigo na hora. E eu fui para casa e falei, Deus, se o Senhor um dia me der a oportunidade de eu comprar um barco maior, eu vou colocar o nome de Patmos. Além dele ser um nome que me agradava muito, era uma forma com que eu fizesse que isso despertasse interesse nas outras pessoas. 1 semana e meia, aproximadamente, depois que eu tive essa conversa com Deus, um amigo meu veio e me ofereceu um barco maior, e esse meu amigo, ele tinha todo o enxoval do barco com o nome do antigo barco. E ele falou para mim, olha, se você não trocar o nome, eu deixo tudo que eu tenho aí. Aí eu falei, olha, eu agradeço muito, mas para quem eu prometi a troca do nome do barco, eu não posso falhar. Né? Ele falou, para quem quer? Eu falei, olha, prometi para Deus, então pode levar todo o seu enxoval que a gente vai ter que trocar o nome do barco. A gente comprou um bloco de livros do Comportor e lá dentro desse bloco de livros tinha um livro de família. E logo depois o Alex nos presenteou com um livro de família também. E aí eu olhei aquele livro e falei, esse livro não é para mim. E aí foi onde eu tive a ideia, Deus tocou no meu coração de presentear uma amiga com esse livro e ela usou do livro para fazer um estudo junto com a família dela. Então toda semana ela pegava aquele livro e quando eles finalizaram, eles me perguntaram, não tem outro livro, né, para a gente poder continuar? E aí a gente falou, olha, tem o Ouvindo a Voz de Deus, que é uma apostila que você aprofunda um pouco mais na Bíblia. Essa família, né, foi a família que fez a venda do barco para nós. Com isso a gente pôde passar os ensinamentos de Deus para ele e para a família. E eles estão adorando. Cada vez que o Silvio tem a oportunidade de falar com alguém sobre a palavra, desperta na pessoa o interesse. E quando desperta na pessoa esse interesse, a gente faz que nem o Alex. Olha, o dia que você quiser, quando você estiver disponível, nós vamos até você para iniciar esse estudo. Então hoje nós temos de estudo bíblico às segundas, às terças e às quintas-feiras. Deus vai colocando as pessoas e Ele vai agindo de uma forma para que tudo se encaixe, né? A gente só precisa obedecer. Eu amo falar sobre Jesus. E toda vez que eu tenho uma oportunidade, seja com quem for, de poder iniciar uma conversa falando sobre Ele, eu não perco essa oportunidade. Esse é o nosso objetivo, propagar para o maior número de pessoas possível a palavra de Deus, até que tenhamos o tão sonhado retorno de Cristo à Terra.